Festim no cemitério. Era uma noite escura e medonha. O trovão fazia ecoar em todo o espaço sua voz de bronze. Os relâmpagos fosforejavam no horizonte, em um movimento contínuo. O mar ao longe bramia, soltando agudos gemidos, e a chuva caía a cântaros. Parecia que o gênio das tempestades, soerguendo em suas asas negras, ditava a um coorte de fúrias o completo extermínio da criação. Era a natureza em luta contra os elementos. As casas do Corato conservavam-se fechadas, hermeticamente fechadas. Nenhuma luz, nenhum vestígio que denunciasse a existência de um ser humano. Apenas o mocho, o agoreiro cantor das trevas, soltava de vez em quando um piar, sendo levado por entre as fortes rajadas do vento. Semelhava a cântico fúnebre dos sepulcros, ou o rir infernal dos demônios às últimas convulsões de suas vítimas. Era horrível. O caminho que conduz do pequeno Corato à cidade é um estreito e tortuoso carreiro, completamente deserto. Os grandes arvoredos que lhe orlam os lados e a densidade dos arbustos que aí se aglomeram dão um ar sombrio e fantástico que faz estremecer de pavor, muitas vezes, o coração dos poucos viajantes que por ele passam. Além disto, o único lugar descampado que há, e que os habitantes do país lhe dão o apropriado nome de Campo Negro, é povoado por um cemitério em ruínas, onde a crença popular tem feito teatro de 1000 fatos singulares. Perguntai por cada uma dessas lendas a qualquer morador do Corato, e ele, depois de benzer-se 2 ou 3 vezes, contará na linguagem expressiva do povo, possuído de tal convicção e apoiando-a de tanta circunstância, que vos verei na necessidade de acreditá-lo, ou de meditar profundamente no fantástico e na tradição. Nenhum deles, ainda mesmo que lhe prometais os tesouros do Monte Cristo, se animará a transpor de noite, e principalmente na de sexta-feira, a distância que separa o Corato da cidade. Preferem fazer um caminho muito mais longo a passarem pelo Campo Negro. Nessa noite, porém, que acabamos de descrever, um homem abria cauteloso a porta de sua casa, e entre os horrores da tempestade, marchava em direção à estrada que vai do Corato à cidade. Embuçado com uma longa capa, com um chapéu que lhe encobria a fronte e com um grande punhal atravessado à cinta, ele toma precipitadamente o caminho como que impelido por uma força sobrenatural. Nem o raio que caía a seus pés, derribando as gigantescas atalaias da floresta, nem a corrente que impetuosamente se despenhava, talando os campos e os montes, nada o fazia demover de seu propósito. O seu pensamento era fixo e inabalável, como o rochedo contra quem luta debalde o embate das ondas. Oh, quem seria louco que, zombando assim das crenças de todo um povo, dirigia-se a essas horas a um lugar reputado maldito, aonde nenhum outro se animava a ir? Quem seria o precito que, afrontando os próprios elementos, conjurava distarte as iras do céu, a cujo poder ludo parecia curvado? Maurício, assim se chamava o nosso desconhecido. Era um mancebo de temperatura ardente e caráter fogoso, que tinha aprendido um pouco de latim com o cura e que, com o vinho das orgias, tinha igualmente bebido o gelo da descrença. Na idade de 22 anos, que então contava, tinha já perdido seus pais, honestos e industriosos agricultores, que, à força de uma severa economia, o deixaram o único senhor de uma modesta fortuna. Só, sem ter quem guiasse os seus passos na escabrosa estrada da vida, sem o parente
um amigo que o aconselhasse, ele costumava ir repelidas vezes à cidade, onde tinha uma amante, e onde, em companhia de outros rapazes, entre vinho e as cartas, gastava quase sempre o dinheiro que levava, sem participar das crenças de seus patrícios, a quem chamava supersticiosos e visionários, encarando as coisas debaixo de um prisma todo diferente. Maurício passava sempre a qualquer hora por esse caminho, e vai do curato à cidade, com a maior indiferença possível. Era, portanto, para as orgias, para os braços de sua amante, a quem não via há dias, que ele corria, pressuroso com um semelhante tempo. Mas dessa vez a sua curiosidade foi seriamente despertada. Quando, ao chegar a pequena distância do Campo Negro, ouviu como umas vozes que partiam do cemitério. A princípio, ele quis atribuir isso ao ciciar do vento nas folhagens das árvores. Porém, ao passo que mais se aproximava, mais distintas se tornavam essas vozes. Já não era, pois, uma aparência, uma quimera, era uma realidade. Maurício, tão veloz com o pensamento e com o punhal na destra, galga em 2 pulos a distância que o separa do cemitério, franqueia as paredes desmoronadas e salta dentro. Horror! Sobre a campa de um sepulcro jazia um cadáver dilacerado. Uma multidão de esqueletos, com gestos endemoniados, o rodeavam, fazendo desaparecer todos os seus membros com uma voracidade incrível. Bebiam em crânios reluzentes um sangue negro e pútrido que infeccionava o ar. De todas as sepulturas levantavam faixas de uma cor azulada, para iluminarem esse horrível festim, e de sob a terra saíam gemidos tão prolongados, suspiros tão magoados, que se iam infiltrar, um a um, no coração do temerário rapaz. Dir-se-ia que Satanás, nessa hora, sentado sob o seu trono de fogo, dava rendezvous a todas as fúrias do inferno. Maurício estava como que petrificado sobre seus pés. Seu punhal havia-se-lhe escapado insensivelmente das mãos, e ele, que jamais tivera medo, sentia sua coragem abandoná-lo pelas copiosas bagas de suor que lhe saíam do corpo. De repente sentiu uns lábios frios como o mármore, que lhe pousavam nas faces, e uns braços descarnados que o apertavam convulsivamente. Olhou, achou-se nos braços de um cadáver, nos braços de uma amante que já era morta. Um grito agudo escapou-lhe do imo do peito, e com ele uma gargalhada estridente repercutiu no espaço. No outro dia, 2 viajantes que passavam pelo Campo Negro viram um homem estendido dentro do cemitério. Tomados de medo, e na dúvida de que se seria ou não algum fantasma, permaneciam em expectação ao fazerem diversas conjecturas, quando um deles, vencendo a sua própria repugnância, ali entrou e reconheceu Maurício. Estando convencido de que este ainda vivia, chamou seu companheiro e, fazendo uma padiola de ramos, o conduziram para sua casa no Curato, onde, graças aos cuidados que lhe foram prodigalizados, tornou a si depois de algumas horas. Uma febre devoradora, porém, o teve prostrado por muito tempo na cama, entre a vida e a morte, e, ou se fosse o vigor da mocidade, ou fosse a prontidão com que lhe aplicaram os remédios, ele viu-se enfim escapo, conservando todavia uma dolorosa impressão sobre o seu semblante. A notícia desse estranho acontecimento circulou imediatamente por todo o Curato, e a estrada do Campo Negro ficou, de uma vez para sempre, interceptada, pesando sobre ela uma neta na geral.